E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os dividendos da Copasa e da Aura Mineros, que anunciaram dividendos. Teve, inclusive, mudança de política no pagamento de dividendos. Vamos falar sobre o Fed, que elevou a taxa de juros. Vamos entender a repercussão na economia. Isso aí afeta as bolsas no mundo inteiro. Vamos também falar sobre o aumento aqui da Selic, né, a taxa de juros brasileira, que foi anunciada após o pregão. Então, nós nem vimos ainda o efeito na bolsa sobre esse aumento, mas já está precificado, na verdade. Tudo isso aqui se complementa com o vídeo que eu fiz ontem, tá? Que é muito legal, que eu correlacionei com a crise de 2008. Então, tudo isso para a gente ajudar a entender aí se a bolsa está no fundo do poço, realmente se ela vai dar o repique ou não. A gente não consegue adivinhar isso, mas a gente tem que tentar ir entendendo um pouquinho para tentar fazer alguns aportes mais precisos, inclusive para quem gosta de fazer marcação a mercado, renda fixa. Então já deixa o like, vamos aqui entender o que aconteceu hoje. O Banco Central aqui no Brasil elevou a Selic em meio ponto percentual, indo para 13,25 ao ano, que foi exatamente o que o mercado estava prevendo aí, e ele já projeta um novo aumento, ou de 0,5 de novo, ou até mesmo 0,25. Vai depender da inflação, a gente está vendo que está ficando sob controle a inflação brasileira, o que está pegando um pouquinho é algumas coisas externas, como o petróleo, né? Algo que não tem tanto a ver a gente ficar aumentando a Selic, mas enfim. Então, provavelmente vai ficar entre 0,25 e 0,5 e antes mesmo do anúncio a gente já vai ter uma bela noção quando anunciar aí o índice inflacionário, né, no próximo anúncio aí. Tendo em mente que a inflação brasileira começa a ficar sob controle, a gente tem que voltar todos os olhos para a inflação aí dos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Lembrando que lá nos Estados Unidos, primeiro existia aí o papo de que a inflação era transitória, pouco depois veio o Fed assumir, né, que a inflação realmente veio aí para atormentar, e aí eles elevaram a taxa em 0,5 percentual, falando, né, na verdade, que junho aumentaria 0,5 percentual, mas aí veio a sexta-feira da semana passada com uma inflação de 1%, recorde aí, né, surpreendendo o mercado negativamente, e aí todo mundo já imaginava um aumento na casa de 0,75 pontos percentuais aqui, e aí as bolsas despencaram por 3 dias seguidos, e hoje com o anúncio aí confirmando, né, o Fed alinhando aí com o que o mercado esperava, realmente as bolsas acabam até subindo com certo alívio, né, porque aumentou 0,75 e todo o discurso aí foi bem coerente, não foi nem de pessimismo e nem tanto assim de otimismo, embora levemente aí para otimismo, eu também gosto de seguir essa linha aí, que essa inflação vai ser controlada, mas tem que ser um otimismo, né, realista, não ficar falando que a inflação é transitória. Bom, então a gente tem aqui o anúncio de que aumentou 0,75 e que podem haver novas altas de 75, mas não seriam normais, né? E eles também fazem a previsão para o fim do ano, né? Então o Fed tem aí as previsões para 3,4, né, na taxa de juros ao fim de 2022, no mínimo em 3%, 3,4 seria a mediana, e para o fim de 2023, uma mediana aí de 3,8 e a previsão anterior era 2,8, então houve aí um aumento, né? Já para 2024, 3,4, né? Era 2,8 e os juros para médio prazo aí se manteve de 2,5, na verdade, antes era de 2,4. Então a taxa aí de juros de longo prazo aumentou 0,1, né? Quanto ao PIB, houve uma redução, né, de 2,8 para 1,7, foi cortada para 2023 de 2,2 para 1,7, 2024 de 2 para 1,9. No longo prazo se manteve. Então você vê que houve uma redução, a projeção reduzida aí de PIB e também taxa de juros aumentando um pouco. Na verdade, a taxa de juros acaba também atrapalhando um pouco aí o crescimento, né, atrapalhando aí o PIB. A gente vê então, voltando aqui um pouquinho para o Brasil, o Standard Poor's mantendo o rating soberano em BB-, aí com perspectiva estável, ou seja, o Brasil ainda tem um grau especulativo aqui, né, que são associados a países com maior risco, né, de dívida. Então a dívida ainda por muitos anos sempre preocupando o Brasil, né, por isso que a gente tem que manter inclusive o controle de gastos aí, e a gente vê aqui as bolsas mundo afora, né, subindo aí bastante. Foi um dia bastante positivo, a Ásia não tinha aberto ainda hoje. Isso tudo aí repercutindo antes mesmo, né, do anúncio aí do Fed. Já estava aí otimismo aí quando eles começam a falar, o otimismo aí até se acelera, né? E agora falando um pouquinho aqui da marcação a mercado, a gente vê o que quando acontece turbulências, né,
a taxa ela tende a subir, tá? Ó, deu uma melhoradinha hoje, já deu uma quedinha aqui, tá? Então, o que acontece? Quando essa taxa sobe, o preço cai. Quando o preço cai, é a mesma lógica da Bolsa de Valores, você está comprando mais barato. Então, essa é a lógica. O que você tem que fazer para fazer uma compra legal da marcação mercado tesouro pré ou tesouro IPCA, que são os adequados para fazer marcação mercado? Você tem que entender o cenário macroeconômico, né? Então, fazendo uma simulação aqui no tesouro IPCA mais 2045, a gente viu e ela foi aí, ó, que a taxa ela cai quando melhora e aumenta quando piora. Olha só o preço que acontece. Ao contrário, né? Ele vem aqui caindo. Então ele vem caindo e agora, ó, deu uma melhoradinha, ele deu uma subidinha. A gente vê naquele mês 3 o caótico, né? Aquela guerra, né? Todo mundo não sabendo o que vai acontecer. E aí foi o melhor momento aí para estar comprando nesse passado recente, né? Lembrando que o tempo também vai dando uma valorização quando passa muito tempo, mas quando pega um título muito longo assim, vai acabar prevalecendo e vai ser o cenário aí econômico. Então a marcação a mercado nada mais é do que comprar no menor valor possível para vender no maior valor possível. Eu fiz uma aplicação exemplo aqui no Tesouro IPCA, onde a bolsa já estava começando a ficar otimista, né? Os mercados já estavam animados, mas ainda teve um finzinho de ano. Então a gente vê aqui eu aplicando no meio da tarde a R$ 110 como exemplo, tá? Ou seja, o título estava a 1.108, tá? Questão aí de 2 horas depois ele já estava a 1.115, então foi assim instantâneo praticamente. Essa taxa estava em 5,75 quando eu apliquei, né? Ela teve aqui uma redução, então por isso que o preço, né, acaba ficando mais caro. Ela reduziu agora a taxa, aumentou o preço para compensar. Então essa é a marcação do mercado. Estou falando de 2 horas aí, né? Então o certo é você pensar aí em 2 anos, se você comprar aí numa reversão de tendência, aí você vai ganhar 30, 40%, né? Vai ganhar bastante aí, mas nada é garantido. Lembrando que o próximo governo, o que pode acontecer? O próximo governo pode ser pró e inflação, Selic alta, né? Se ele for a pró Selic alta, então essa Selic não vai ter essa reversão tão facilmente, né? Então a gente tem que ver também atento às eleições, Lula, Bolsonaro, Ciro, o que eles têm aí de pensamento em relação à Selic, né? E os outros também, né? Nunca se sabe quem pode ganhar aí. E falando finalmente em dividendos, vamos falar da Aura Minerals e da Copasa, começando com a Aura, que anunciou aqui dividendos para quem tiver as ações dia 23 de junho, 14 centavos de dólar por ação, então a gente tem que converter aí na Datacom, tá? Então, a título de exemplo, eles mostraram aqui 70 centavos, mas já mudou um pouquinho, e tem a data de pagamento, que é logo em seguida, 7 de julho, vocês gostam de pagamento rápido, ali a Aura Minerals, rapidinha, mas o legal mesmo é que eles agora deixaram mais claro, tá? A política de dividendos é 2 vezes por ano e ponto final, então é junho e dezembro. Nesse anúncio agora nós temos um pouquinho aí de confusão porque eles anteciparam um pouco em 2021, então não está tão preciso. Eu vou realizar os cálculos, tá, de previsão aqui dos próximos dividendos, mas o fato é que tem aqui a regra que é 20% do EBITDA ajustado semestralmente, menos a despesa de captação de manutenção, despesa de capital de exploração, no mesmo período, né? Então eles veem o semestre, vê aí essas despesas, pega o EBITDA 20% e conseguem saber os dividendos, né? Mas dá um trabalhinho para a gente calcular, não dá para fazer assim rapidão, né? Então eu vou ter que parar e fazer as continhas para a gente saber quanto que a gente vai ganhar de dividendos aí em dezembro, em junho. Talvez nesse ano esteja um pouquinho difícil pela antecipação que eles fizeram um pouquinho aí no ano passado, mas no ano que vem a gente já consegue ter uma noção mais legal de quanto dividendo a gente tem com a Aura Minerals, né? Embora, vamos lembrar que ela trabalha com commodity de ouro, né? Então oscila, mas dá pra gente ter uma noçãozinha. O fato é que é uma empresa aí que tá descontada, tá? Então a gente vai falar aqui também da Copasa, com dividendos aqui de 14 centavos, mas é um JCP, vamos descontar o IR. Então a Datacom dia 21/6 e pagamento dia 12/8, né? E falando dos dividendos em si, nós temos aqui então o Bradesco, né, que já tinha anunciado antes, dia 20/6 é a Datacom, que você tem que ter ação para receber. O dividendo será pago dia 30/6, e daí 1 centavo de yield praticamente no BBDC3, e nós temos a Copasa com o dia 21/6 a Datacom, para receber aí dia 12/8, 12 centavos líquido, 0,98 de yield. Já a Aura Minerals, dia 23/6 é a Datacom, dia 7/7 é o pagamento, 71 centavos, dando aí 1,79 de yield. Lembrando que a cotação do dólar muda até o dia 23, então a gente vai acompanhando aí para saber quando a gente vai receber. Então, lembrando aqui que a Aura Minerals trabalha
com o ouro, né, minerando ouro, também minera cobre, né, cerca de 25%, né, ela tem um guidance de crescimento muito grande. Esse é o ponto principal que eu gosto da Aura. Se não fosse crescimento, ela não seria uma empresa tão descontada assim. É um crescimento muito legal que vai compensar eventuais quedas do ouro. Lembrando que o ouro, no médio prazo, ele pode cair? Pode. No curto, super pode cair, né, ainda mais com o aumento da taxa de juros americana. Essa é uma tendência, inclusive, né. Mas no longo prazo, longuíssimo prazo, a tendência do ouro é ir ganhando valor, né? Por mais que no médio prazo, quando estou falando de médio prazo, estou falando de anos, tá? Ele pode cair, a gente não tem certeza. Então, mas é legal porque no longuíssimo prazo, para quem quer uma empresa realmente para longo prazo, a Aura Minerals parece um case legal, né? Você vai pegar volume de crescimento e também, teoricamente, um ouro que no longuíssimo prazo vai entregar algum resultado. O cobre também é um material muito legal, muito procurado, né? Energia está vinculado também diretamente à energia, então é um material muito bom. A Aura Minerals não era uma oportunidade por muito tempo, mas depois de tanta queda fica legal e ainda caiu mais, né? Até abaixo do meu PM. Comprei mais um pouquinho, mas ela tá aí, ó, ainda cambaleando, né? Então, assim, ela não tá querendo subir tanto, mas é uma empresa para ir comprando devagarzinho, com toda essa mentalidade, né, de que o curto, médio prazo pode oscilar, mas a gente tem volume crescendo e dois materiais que eu chamo de prêmio aí, entre as commodities, né, que é cobre e o ouro. Então a gente tem a Copasa, né, que o que? Ela vem caindo, depois subiu, depois caiu, depois subiu, depois é muito volátil. Ela virou uma empresa aí realmente volátil. Por quê? Primeiro, né, por conta que saneamento vem sofrendo, e mesmo que o marco não esteja atrapalhando nesse momento, ele vem sofrendo respingos aí. Teve não recorrentes, ela teve uma sequência de não recorrentes. A Copasa, isso aqui atrapalha. Não recorrente é coisa legal para quem quer comprar ação, porque é a oportunidade. Mas além de não recorrentes, nós tivemos um pouquinho de risco aí, um pouquinho mais sério, né? Que é o caso do reajuste tarifário, revisão tarifária, na verdade, né? Eu vou falar sobre isso. Comparando aqui com a Copasa, com a Sanepar, nós temos um dividend yield maior da Sanepar, uma empresa que tem um dividendo aí que vem crescendo mais ao longo dos anos, mas uma Copasa um pouquinho prejudicada nesse momento, que faz esse PL de 9,59, na verdade, ser um PL fake, né? E um PL da Sanepar de 4,76. PVP, a gente vê até um pouco mais barato a Copasa em termos de PVP, mas a gente vê margens brutas superiores e líquidas também. A gente vê dívida menor na Sanepar, a gente vê um ROIC menor na Sanepar, um crescimento maior na Sanepar. Então a Sanepar, assim, é difícil olhar para a Sanepar e para a Copasa, por mais que eu veja com bons olhos a Copasa e a Gepar seja uma pedra espinhosa no sapato, eu vejo ainda a Sanepar como uma empresa melhor. Isso vem, o meu discurso vem de sempre, né? Mesmo quando a Copasa pagou aqueles dividendos gordíssimos, sempre vi a Sanepar como a minha favorita, né? Então o inferno da Copasa em termos de cotação começou com não recorrentes que aconteceram e aí diminuíram o lucro e depois diminuíram os dividendos consecutivamente. Foram dois não recorrentes, mas o inferno continuou com a revisão tarifária negativa em 1,52. E aí, revisão tarifária negativa acabou levando aqui a receita a diminuir 1%. E receita diminuindo 1% em pleno momento inflacionário é terrível, né? Então a gente vê o lucro despencando e os custos aqui aumentando 10,3%, 23,3% custos não administráveis, e no total os custos aumentaram 12,3%, mas há de convir e os materiais não vão subir tanto assim mais, a inflação vai começar a ficar sob controle, o GPM também já está sob controle em relação ao que ele estava louco antes, né? Enquanto que a energia elétrica, ela vai até diminuir, né? Já está aí ficando mais tranquila, né? E o fato aí mais preocupante seria, sim, a revisão tarifária, mas vale lembrar que, olha, o histórico aqui de 1,52 não se repete, é sempre positivo. Inclusive na revisão tarifária anterior, de 2016, ela foi mais 13%, né? Então, e isso já tinha tido um 15% aqui no reajuste, né? Então você vê, e às vezes momentos caóticos como esse podem ser uma oportunidade, né? As empresas de saneamento estão baratas, a grande questão aqui é, tendo a Sanepar, vale a pena investir na Copasa? Pode ser para uma diversificação. Agora, se quer escolher uma só, eu continuo, como sempre, preferindo a Sanepar, né?
Então eu concluo que nós estamos longe de poder cravar que isso aqui é um fundo ou algo muito próximo disso, já que não conseguimos traçar com certeza que a inflação está chegando próximo do fim, a guerra, a pandemia, a China, né, a crise imobiliária, as coisas que podem acontecer lá como lockdowns e tudo mais, a política brasileira que está pesada aí, né, vai ficar pior, e a bolsa, na verdade, a gente sabe que ela está barata, como eu já mostrei no vídeo de ontem, tudo isso aqui, então é aquela velha esquema, né? Não temos como precificar um fundo perfeito, mas também não vamos comprar como se não houvesse amanhã, porque o cenário ainda é conturbado. Essa é minha análise aí, meu modo de pensar. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa os comentários aí o que você acha da bolsa e também o que você acha, Copasa ou Sanepar. E sobre a Aura, você gosta? Um abraço.